Oi, pessoal. Começamos hoje a segunda temporada do podcast Fala com o Lori. Acabou a fase de testes. E o que isso quer dizer? Nada. Eu só tinha que mudar o número da temporada para ficar mais legal, mais porreta, né? Todo mundo vai comentar, caramba, Lori, temporada 2 já. Sim, temporada 2. Uma série que tem uma temporada e 27 episódios, por exemplo, não chama tanta atenção assim. Agora, a série que tem 11 temporadas, de 5, 6 episódios, já chama atenção. Beleza? Então é o seguinte, a temporada é a 2, mas o objetivo principal é o de sempre. Divertir e informar você que está nos ouvindo e me divertir também. E também quem fala comigo. O assunto escolhido para o primeiro episódio dessa harmonização facial, ou a desarmonização facial. Febre que tomou conta das clínicas dermatológicas, das clínicas de cirurgia plástica e também dos consultórios de dentistas. Finalmente, a harmonização facial é moda, é tendência, é realidade, é sonho ou pode virar até um pesadelo? Quem responde essas perguntas e muitas outras na conversa de hoje é minha médica dermatologista há mais de... Nem vou falar quantos anos, né, Renata? Oh. A doutora Renata é médica pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Lori. Imagina, um prazer muito meu mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez no seu consultório, eu adorei você de cara, assim, pensei assim, é com essa que eu vou. E eu acredito muito na minha intuição, tipo assim, eu falei assim, eu não sei se você lembra disso, mas eu falei assim, doutora Renata, eu quero chegar aos 80 com rostinho de 80, né? Porque é meio feio a gente ficar com o rosto esticado, pintar cabelo de acaju e tudo mais. Mas eu quero parecer com alguém de uns 20 anos antes. Uns 60. Eu não sei se ela entendeu o que isso quer dizer realmente, porque nem eu sei o que isso quer dizer. Mas eu disse, você lembra disso, não? Sabe que eu não lembro disso, não, mas no consultório tem uma coisa que tem que rolar sintonia, né? Não depende só do médico. Eu acho que depende realmente de uma sintonia entre médico e paciente. A gente escolhe o nosso médico, né? Sim, sim. Não, com certeza. E essa sintonia, eu lembro bem, foi muito, né, fantástica desde o início. Bom, recíproco. Obrigado. Renata, vou te chamar de Renata, né? Você te chama de doutora Renata, como você quiser. Não, claro, Lori. Renata, né? Temos muita intimidade. Tranquilo. Vamos começar pelo começo, né? O básico. O que é harmonização facial? Harmonização facial, Lori, é um termo que é muito mais usado por profissionais não médicos do que profissionais médicos, tá? Você vai ouvir isso muito mais de, talvez, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, ou chamados médicos estetas, né? Que hoje em dia as pessoas falam. Mas normalmente isso mais ou menos inclui os procedimentos que as pessoas usam, que nesse grupo de procedimentos aí vai estar toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico ou com outros preenchedores, para você fazer como se fosse o que as pessoas chamam de mudança facial com o objetivo de rejuvenescer. Ok. E por que ela está tão banalizada? Não é banalizada, mas tipo assim, todo mundo que não gosta muito do próprio rosto, quer fazer né, acha que pode ter o maxilar do Superman, as bochechas da Scarlett Johansson, tipo assim, não tem aquele rosto perfeito, elas querem mudar isso num passe de mágica. Mas o rosto de cada um tem um limite, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho até que as pessoas desconhecem esse limite, né, na maior parte das vezes, porque a gente começa a ver Oscar, né, eu acho que foi um grande que a gente começou a ver demais, assim, as pessoas iam lá, quando recebiam a estatueta lá, aquelas atrizes ou atores, você começava a ver as pessoas, assim, envelhecendo de uma forma totalmente artificial, porque existe aquela história de você querer mudar um pouco a face, porque você não fica satisfeito, seu rosto é muito fino, seu rosto é muito largo, e existe também uma tentativa de diminuir a quantidade de rugas, nesse processo de colocar preenchedor, né? Ok. E aí a busca pela juventude eterna, né? Que é quase praticamente impossível. Mas quando você é a favor e quando você é contra a harmonização facial, assim, chegou um cliente, um paciente e fala, eu quero fazer, eu quero que você me indique quais procedimentos. Tem alguém que chegue lá e você diga, aconselhe a pessoa? Quando chega no consultório, fala assim, dificilmente chega pedindo harmonização facial, porque num consultório de um dermatologista a gente quase infarta quando ouve isso, tá? Mas as pessoas chegam assim, muitas vezes, o que você acha que eu deveria fazer? O que eu posso fazer? Né? E aí
dentro do que eu, Renata, né? Vou te dar a minha opinião pessoal. Dentro do que eu acho assim normal, você pode indicar um preenchimento para uma área assim que a gente chama que uma área de deflação, né? Uma área assim que está muito afundada. Você pode indicar um pequeno preenchimento para fazer uma pequena correção. Uma área que tem muita ruga de expressão, você pode indicar uma toxina botulínica. Essa onda de assim, mudar a face, Lori, porque a face é muito fina ou a face é muito larga, eu acho uma coisa, na minha opinião, muito complicada. Eu acho que isso... por isso que eu brinquei com você, né? Vamos falar sobre desarmonização facial, porque a pessoa tem um jeito, né? Existe uma constituição, você leva 40 anos com um rosto X. Você pode melhorar, talvez, o que o envelhecimento tenha causado de uma forma mais grosseira, mais intensa, mas não modificar o rosto que você teve durante 40, que é o seu rosto, né? Seu formato. Sim, sim. Nesse caso, entra alguma parte psicológica, tipo assim, você se vê numa posição até de será que você quer mesmo mudar tudo isso? Você chega, dependendo da intimidade que você tem com o seu paciente, você chega a questionar por que você está querendo fazer isso mesmo? Você não está muito contente? Você não acha que é melhor fazer isso, isso e isso? Rola esse papo? Rola assim, você às vezes conseguir perceber que o paciente está querendo uma coisa exagerada, uma coisa além do normal. Isso é uma coisa muito comum, principalmente quando a queixa do paciente é estética. Então, por exemplo, um paciente chega ali, queria melhorar um pouquinho, o que você me propõe? Vamos fazer uma toxina botulínica, acho que valeria a pena você fazer um preenchimento. Aí a pessoa começa assim, mas faz a toxina botulínica, né? Que, por exemplo, tem a intenção de atenuar um pouco as rugas. Mas não saiu totalmente essa ruga quando volta, no retorno. Não saiu, mas a proposta era essa, a gente fazer assim, uma atenuação, não é totalmente ficar sem ruga. Ficar sem mexer nada na testa, ficar sem mexer nada do lado dos olhos. Mas eu acho que eu preferia ficar sem mexer. Entendi. Entendeu? Isso rola e eu falo assim, olha, isso vai acabar te dando um ar mais artificial, eu acho que assim, que não é tão bom assim. Ou preenchimento labial, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu tenho uma certa resistência, eu acho que você pode fazer pequenas coisas, fazer um contorno mais realçado. Mas eu queria mais. E aí, Lori, você sente que assim... Às vezes não é só o paciente que escolhe o médico, né? O médico acaba sem querer escolhendo também o paciente, porque o paciente vai ter um perfil parecido com o seu médico. Então, Sim. Um paciente que gosta, talvez, de coisas muito invasivas, procedimentos muito exagerados, não vai ser meu paciente. Entendi. Ele vai, de repente, em mim uma vez, mas vai acabar procurando um médico que tem uma... Isso não é errado nem certo, entendeu? Assim, Claro. Vai procurar uma pessoa que se adeque mais. Ele não vai encontrar eco, né? Exatamente, porque eu não posso topar também fazer um procedimento, por exemplo, um lábio que eu acho grotesco, né? Claro. Então existe isso, existe essa adequação e muitas vezes você vê que, às vezes assim, por detrás de um exagero de solicitação, existe uma frustração, existe uma outra coisa, muitas vezes. Às vezes Claro. é a ideia da pessoa mesmo, né? O tipo de beleza da pessoa, o tipo... a finalidade da pessoa. Modelo, né? Eu lembro que eu fiz um preenchimento com ácido hialurônico com você faz muito tempo. Foi, assim, poucos anos depois que a gente se conheceu. Uhum. E eu sempre sorri muito, né? Então eu tinha uma marca bem forte do sorriso, aquela marca que desce seguindo as narinas, né? As narinas e contornam a boca. Você falava, Lori, tá quebrado. Eu não sei até como é o termo, depois você me diz aí. Né? E essa marca, Renata, sumiu para sempre. Ou seja, deu muito certo. Muito certo. E nem se falava em harmonização facial, nem dentro de consultório, nem fora. Você só falava assim, isso chama-se ácido hialurônico. Você veio com agulhinha, tá. Uhum. Isso esse sucesso todo teve a ver com o meu tipo de pele, teve a ver com os cuidados que eu tive de lá para cá, teve a ver com a qualidade do ácido que você me aplicou, com a técnica que você utilizou, com tudo isso... ou com outros fatores. Tem a ver começar a sorrir menos não foi. Pois é, na verdade, até porque o ácido hialurônico não interfere em nada na contração, né? Mas tem a ver com várias coisas, Lori. Quando você faz um ácido hialurônico, certamente esse produto vai embora num tempo que vai variar ali entre 6 meses e 1 ano, tá? E aí vai depender, sim, de exposição à radiação ultravioleta, do tipo de vida que a pessoa tem. Por exemplo, quem faz muita atividade aeróbica, em geral, tem uma perda maior desse ácido hialurônico, né? Quem faz demais aquelas atividades tipo corrida, né? Atividades aeróbicas intensas. Ok. Tem a ver com a procedência do ácido hialurônico também, mas na área que você injeta o ácido hialurônico e esse produto acaba indo embora, você também tem uma nova formação de colágeno, que a gente chama de neocolagênese.
né? E aí, quando eu falo para você assim, esse marcado da pele, né? Porque você tem às vezes o sulco e às vezes tem a fissura da pele. Às vezes você pode ter só aquela diminuiçãozinha ali do relevo, né? Aquela deflaçãozinha e às vezes a marca. Quando você faz um preenchimento, você melhora as duas coisas. Mas assim, não ter voltado tanto tem muito mais a ver com seus hábitos de vida, porque o produto saiu num tempo X. E aí a procedência influenciou talvez o tempo que ele foi reabsorvido, sim. Mas depois de tanto tempo, tem a ver com o fato de você usar filtro solar, de você hidratar sua pele, de você ter uma alimentação legal, de você não ser fumante, não ser tabagista, de você não ser... Quando eu falo alimentação legal, eu estou falando basicamente de dieta com açúcar, né? Com outras coisas que também podem envelhecer, né? Caramba, quantas coisas influenciam, São muitos né? fatores, são muitos fatores. E quando a gente... Bom, você já falou que a harmonização facial não é o termo usado dentro de um consultório dermatológico, mas o termo se popularizou com esse nome e a gente tem, então, uma série de procedimentos, tipo aplicação de toxina botulínica, o popular Botox, o ácido hialurônico, que a gente acabou de falar, lasers, microagulhamentos. E eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, de cada um deles, para as pessoas terem bem claras, assim, e depois pesquisarem, se quiserem mais. Tá, então... Os procedimentos principais que se faz num consultório dermatológico. Você, por exemplo. Tá, por exemplo, quando as pessoas falam de harmonização, elas estão falando ali do preenchimento, da toxina, e hoje, cada vez mais, também da colocação dos fios, né? Porque hoje tem você já deve ter ouvido falar, tá, os tais dos fios que fazem a elevação da face, né? Fio de ouro, que chama, não? Hoje está sendo muito usado um fio de PDO, Lori. Que é isso? Esse fio é um fio que tem uma substância que se chama ácido polialilático, né? Que é uma substância que a gente também injeta na pele, que ele é como se fosse um bioestimulador de colágeno, tá? Ok. Então, a ideia é, você faz uma tração pelo fio, mas você também coloca um produto ali que vai estar ajudando na produção de colágeno. Okay? Entendi. Agora, assim, por exemplo, eu vou te falar assim, eu não faço fio, tá? As pessoas fazem, eu não faço fio. Eu gosto muito dos procedimentos que são menos... Eu gosto de preenchimento, mas de uma dose bem controlada. Agora, os procedimentos como você citou aí, laser, microagulhamento, luz intensa pulsada, esses procedimentos indiretamente, que a gente indiretamente melhora a qualidade da pele, sem estar necessariamente injetando alguma coisa na pele. Entendi. São procedimentos que eu acho que são muito legais, que quase todo mundo pode fazer, sem você estar interferindo demais no envelhecimento da sua pele, entendeu? Entendi. No sentido de que, assim, você talvez injetando algumas coisas, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente injeta na pele. O paciente tem que saber o que está sendo colocado na pele, porque complicações futuras podem ocorrer e às vezes os pacientes não sabem que tiveram produtos injetados na face. Já aconteceu isso comigo, acontece muito frequentemente hoje em dia. Esquecem, né? Esquecem, Lori, esquecem. E aconteceu assim, às vezes o que aconteceu, o paciente não sabia o que tinha colocado. Caramba. Não, mas é normal, né? Ninguém coloca no diário, dia tal, de tal ano, a minha médica injetou X ml de não sei o quê. Não existe isso, né? Mas existe pelo menos você saber assim, injetou ácido hialurônico. Não, injetou uma substância eu lembro que não foi. Que não foi ácido hialurônico. O mais importante é que ácido hialurônico, em geral, não costuma dar problemas futuros, porque ele costuma ser uma medicação que acaba sendo absorvida, né? Então, é mais importante só saber assim, a natureza do produto. Entendi. Você falou há poucos instantes atrás sobre o lance de passa 40 anos com aquele rosto e depois quer mudar. Mas tem gente hoje com 13 anos, com 18 anos, com 27 anos, que quer fazer harmonização facial ou quer se submeter a alguns procedimentos. Existem procedimentos mais ou menos adequados para tal e tal idade? Como é que você lida com isso? Gente muito jovem querendo fazer algumas coisas. Existe a história da pessoa chegar às vezes muito jovem no consultório e falar assim, eu queria fazer toxina botulínica. Aí você olha e fala assim, mas você tem uma coisa que te incomode? Não, mas não é preventivo, doutora, não tem que fazer para não ter, entendeu? Essa é o que as pessoas olham. E existe mesmo uma tentativa da gente, até quando a gente pensa em rejuvenescimento, né, de você fazer coisas que são preventivas, mas existe um limite também para isso. Às vezes uma pele de uma pessoa super jovem precisa basicamente de um filtro solar, né? de um cuidado básico de limpeza e filtro solar. E agora sim, Lori, a gente começa a ter perda de colágeno muito cedo.
Então... Que idade, mais ou menos? Por volta de 30 e poucos anos, você já está tendo perda de colágeno, só para você ter uma ideia. Então, existem procedimentos adequados assim, tirando a pessoa ter... eu tenho manchas, queria fazer. Então pessoa muito jovem, tem 20 e poucos anos. Então, de repente, você vai falar assim, olha, você pode fazer um peeling, né? Você não deve ter uma quantidade de mancha tão grande assim que precisa, às vezes, de um laser ou de uma luz intensa pulsada. De repente, com um peeling superficial, você vai conseguir melhorar suas manchas. Agora, você tem uma paciente loira, de olhos claros, que pegou muito sol, quer dizer, tem muito... O sol é o fator externo mais importante quando a gente fala de envelhecimento extrínseco, né? Envelhecimento assim, externo, tá? Ok. Então, essa pessoa, de repente, tem muita ruga aqui, periorbitária, como as pessoas chamam de pé de galinha, né? Sim. Então, eu tenho pacientes, às vezes, de 26, 27 anos, que tem uma quantidade de ruga periorbitária absurda. É mesmo, Aí, essa paciente, se você me perguntar assim, mas essa paciente teria indicação de fazer toxina botulínica? Às vezes tem, Lore, às vezes tem indicação. Porque se ela está fazendo muita ruga naquela área, muito pé de galinha, e ela continuar com aquela contração... Você entra com a toxina botulínica para proteger isso, é para isso? Para proteger, porque depois ela começa a ter aquela... Como a gente conversou sobre o sulco que você mencionou. Ela começa a ter... quebrei. Exatamente, ela começa a ter uma fissura naquela área da pele. Aí não basta só a toxina botulínica. A toxina botulínica funciona para ruga de expressão. Ok. Quando você, parado, tem ruga, a indicação já começa a ser outra. Entendi. Agora, uma coisa que é importante nesse tratamento desses pacientes muito jovens, no que diz respeito, por exemplo, à toxina botulínica, aos outros procedimentos, eu acho que assim, você tem um pouquinho de controle, porque existe uma coisa que a gente chama, né, de a pessoa ter uma imagem um pouquinho alterada de si próprio, né? Certo. E a toxina botulínica, em especial, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter é de manter um espaçamento entre os procedimentos, porque o procedimento muito frequente de toxina botulínica, e aí a gente fala aí de um intervalo inferior a 4, 5 meses, ele acaba fazendo a pessoa ficar resistente ao procedimento. E aí, porque se você pensar, um botox, uma toxina botulínica dura 3, 4 meses, dependendo do paciente, né? De repente, a pessoa que contrai muito, sorri muito, vai durar menos, né? E isso é uma coisa pessoal, a duração. Se você espera, acabou o efeito, faz de novo, esse paciente vai ser um paciente que vai fazer resistência, e hoje a gente já sabe que fez resistência, não adianta trocar a marca da toxina botulínica. Vai ter que ficar um bom tempo sem fazer para esperar ver se vai voltar a ter resposta. Entendi. Então, tem que ter um controle, e isso é um pouco difícil, porque as pessoas às vezes querem fazer logo, com 3, 4 meses, entendeu? Entendi. Renata, vamos mudar o assunto sem mudar, mas eu queria falar um pouco de cirurgia plástica, lifting e harmonização facial. Mesmo que esses termos sejam termos bem de leigo, mas aí você pode me explicar. Por que antes só se falava em cirurgia plástica? Fulaninho deu uma esticada, puxou aqui, fez um lifting, enfim. E aí começou o termo harmonização facial a ficar na moda e tudo mais. O que aconteceu? Existem pessoas que hoje vão no consultório do cirurgião plástico e dizem assim, quero fazer uma cirurgia plástica porque a harmonização facial não vai dar jeito. É assim que as pessoas falam? Eu acho que existem as pessoas que são mais propensas à cirurgia, então, assim, podem até tentar harmonização facial, mas não tem medo do procedimento cirúrgico, não tem medo de uma anestesia, não tem medo de um tempo de recuperação. Mas eu acho que o que afastou mais as pessoas da cirurgia plástica foi principalmente esse período de recuperação pós-procedimento cirúrgico. Que é longo. Que normalmente é longo, porque se o paciente faz um hematoma, né? Imagina assim, a cicatriz do lifting, porque antigamente se fazia aquela cirurgia plástica que você puxava a pele da testa, né? E a pele de baixo aqui do pescoço. Isso. Hoje quase não se faz mais esse da testa, porque aquele da testa, o que acontecia? Os pacientes começavam a ter a linha de implantação do cabelo cada vez mais para trás. Para trás. Uhum. Então, o que mais se faz hoje, que as pessoas chamam de mini lifting, né? É essa tração dessa área do pescoço que vai gerar uma cicatriz, às vezes, antes da orelha aqui e atrás da orelha. Ok. Nesse procedimento, Mini lifting. Nesse procedimento, acaba que o paciente muitas vezes faz algumas equimoses, alguns hematomas, áreas roxas, né, na pele, e a absorção desses hematomas pode demorar, assim, um mês. Então, o paciente nem sempre tem essa disponibilidade de tempo de um mês para ficar com aquele roxo, tentar disfarçar o roxo, tem que voltar ao trabalho, acabou o período de férias, não consegue se afastar demais do emprego. Então, esse período que o procedimento exige, que a gente chama de downtime, ele é mais longo nos procedimentos cirúrgicos e nos procedimentos de harmonização facial, normalmente ele é bem curto.
Entendi. Então, eu acho que isso acabou aproximando mais os pacientes desse tipo de procedimento. Então, mas existem aqueles que são mais propensos à cirurgia, os que são menos propensos, mas a harmonização certamente ou adiou ou afastou alguns que seriam propensos à cirurgia. Entendi. Agora, me corrija se eu estiver errado. No passado, eu falo de passado o quê? 20, 30 anos atrás, muitas pessoas que faziam aplicação de silicone, que era uma coisa até bem caseira, até, ou mesmo cirurgias plásticas mais toscas, ficavam com a mesma cara, né? Os lábios, as bochechas, tudo era tão exagerado de uma certa maneira que todo mundo ficava com cara com o mesmo rosto, né? Pareciam feitas em série, tipo bonecos de cera. Mesmo hoje, pessoas famosas que dizem publicamente que fazem ou fizeram harmonização facial também ficam com o mesmo rosto, talvez por exagerar nos procedimentos invasivos. É isso? Com certeza, Lori. Eu acho que as pessoas estão ficando com o rosto muito parecido. Por quê? Parecido, todo mundo. Todo mundo. Eu não vou nem citar aqui, mas tem, enfim, várias pessoas famosas que depois de vários procedimentos estão com o mesmo rosto. Não é isso? Exatamente. Por isso que a gente brincou, né? Desarmonização facial. Porque nessa medida, nessa história da harmonização facial, existe o que a gente chama de avaliação, né? Assessment, que as pessoas falam, né? Você vai medir os seus segmentos da face. Então, por exemplo, você mede os segmentos, divide o rosto em 3/3, tá? Você tem o segmento superior, o médio e o inferior. Ok. Você tenta harmonizar esses segmentos e tenta encaixar isso num padrão feminino ou masculino. Nós somos naturalmente assimétricos, nós somos naturalmente, não desarmônicos, né? Porque eu acho que seria até harmônico, a gente é naturalmente diferente. E aí, para você manter os segmentos proporcionais e para você entrar num padrão assim, olha, o homem, para você ter uma face masculina, você vai ter normalmente uma angulação de mandíbula, um rosto mais largo. Para você ter um rosto feminino, bonito, você vai ter um rosto mais triangular. Então, assim, imagina um triângulo invertido, né? Sim. Você tem as bochechas proeminentes, com o queixo ali no centro, no final do triângulo, você imaginando um triângulo invertido. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, que tem isso possivelmente naturalmente, né? Uma privilegiada. Uma privilegiada. A própria Angelina Jolie, que, claro, que a gente Também sabe que ao longo do tempo foi fazendo preenchimento labial, mas que era naturalmente uma pessoa de lábios super carnudos. Sim. Tem fotos da Angelina Jolie que são mostradas em congressos dermatológicos, criança e ela adolescente, mas assim, impressionante. Ao longo do tempo, essa proporção entre lábio inferior e lábio superior vai mudando, é claro. Então você vê claramente que deve ter havido uma compensação. Uma compensação, sim. Dela. Mas ela era uma pessoa que, assim, já desde novinha tinha os lábios super proeminentes na face. Ok, entendi. E aí com isso, o que você vê hoje em dia, Lori? As pessoas projetando bochechas para ficar com aquelas maçãs muito aparentes. As pessoas fazendo o preenchimento dos lábios para ficar com os lábios sensuais. As pessoas, a gente vai tendo a ponta do nariz um pouco para baixo, então a pessoa arrebitando o nariz com o que os não médicos chamam muito de rinomodulação. E com isso você vê que quase todo mundo fica com a mesma cara. Entendi. Né? E aí tem uma outra dúvida que me surge. Você falou que tanto os médicos dermatologistas, quanto os cirurgiões plásticos, quanto dentistas, podem fazer, entre aspas, a harmonização facial. Isso é oficial? A pessoa tendo conhecimento de anatomia, eu acho que várias pessoas estão aptas a fazer o procedimento de preenchimento de toxina. Eu não vejo problema com isso. Acho assim que se a pessoa souber tratar a complicação que é inerente a qualquer procedimento, né? Ninguém está livre disso acontecer. Eu acho que a pessoa tem que saber também tratar a complicação. Mas, no meu ver, o perfil de paciente que procura um procedimento com um dermatologista é diferente do paciente que procura um procedimento com um dentista. Ok. Entendeu? Entendi. O objetivo da pessoa é outro, né? Eu acho que o paciente que vai no dentista, ele vai na clínica de estética, ele vai num biomédico, ele vai... Normalmente o paciente que vai no dermatologista, ele vai... Eu acho isso. Ele tem a preocupação de selecionar, quer fazer o procedimento com o dermatologista dele. Eu acho que são pacientes diferentes. Sabe, o paciente que submete, às vezes, a um procedimento em clínica de estética, procedimento invasivo. A gente já viu isso, né? Colocação de prótese, ou colocação de preenchimento de nádega, de glúteo,
panturrilha, né? Uhum. É outro tipo de público, digamos assim. Eu acho que é outro As tipo preocupações de público, são outras também. por exemplo, sabe o que eu ouço dos meus pacientes no consultório? Eu ouço assim, Renata, como uma pessoa faz um procedimento desse numa clínica de estética? Como faz um procedimento desse num dentista? Mas assim, eu faço consultório há muito tempo, né? Que talvez quem está começando consultório agora tenha assim, aquele perfil de paciente que ainda não se definiu direito, não sabe com quem que vai querer fazer os seus procedimentos, né? Claro, entendi. Não é fácil, não é? E tem uma certa lógica em tudo isso que você está falando, né? Olha só, eu tenho algumas perguntas, nosso tempo já está quase acabando, e eu tenho algumas perguntinhas técnicas que foram surgindo na minha cabeça quando eu estava pesquisando para a nossa conversa de hoje. Uhum. Então eu vou te perguntando, você vai explicando aí para os leigos, né, que estão nos ouvindo, teoricamente. O que é o lifting por ultrassom? Então, o lifting por ultrassom é a aplicação do ultrassom microfocado, né, que é um ultrassom que já existe há muitos anos, numa tentativa de você diminuir a flacidez da pele, para a gente fazer o que a gente chama de retração, né? O termo que se usa até assim, skin tightening. Ok. Não é um lifting, tá? Não é um lifting. Tipo um ultrassom que a gente faz de imagem. Imagina que ultrassom. Sim, é zero invasivo. É zero invasivo, mas ao mesmo tempo é um procedimento que é doloroso, tá? Então ele normalmente tem uma anestesia tópica e ele faz essa retração da pele por estímulo por retração mesmo. Então você tem um efeito meio imediato de retração e você tem um efeito que é mais duradouro de estímulo de produção de colágeno. Entendi. Nossa, isso você só consegue fazer em consultórios dermatológicos. Em consultórios dermatológicos, talvez hoje em dia tenha algumas clínicas de estética, talvez você consiga fazer, infelizmente. Por que eu falo infelizmente para você? Porque eu acho que algumas pessoas às vezes usam o método sem tanto conhecimento, aí fazem sessões para serem mais baratas, mais curtas, com menos disparos, que às vezes não são tão dolorosas, em mais de uma vez, mais de uma aplicação que pode comprometer o resultado do tratamento, e aí às vezes o método fica banalizado, um método que é assim excelente. Hoje em dia, assim, o ultrassom microfocado existem estudos em revistas indexadas mostrando que é um tratamento excelente para flacidez. Não é um lifting. Quando os pacientes falam assim, doutor, então é para evitar lifting. Não. Quem faz o ultrassom microfocado não é o paciente que quer fazer lifting, é o paciente que quer, assim, olha, eu não quero fazer plástica. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar a flacidez? É um excelente tratamento. Entendi. Agora, assim, Lori, dentro do ultrassom microfocado existem máquinas e máquinas também, né? Entendeu? Existem vários tipos. Entendi. Outra coisa que você me falou é um nome que eu nunca tinha ouvido falar, uma expressão, Sculptra. O que é isso? Sculptra é um bioestimulador de colágeno. É uma substância que você injeta com o objetivo de fazer você mesmo, o paciente, produzir colágeno e indiretamente melhorar de flacidez. O Sculptra, ele está no grupo dos bioestimuladores junto com uma outra substância chamada Radiesse. Ok. Tá? Então, o Sculptra é o ácido polialilático, como bioestimulador, e o Radiesse é a hidroxiapatita, que também age como bioestimulador. Ambos são injetáveis, são injetados na face, são injetados no pescoço, são injetados em áreas corporais também. Entendi. Tem muito procedimento, né, Rê? Muito. Eu queria falar também de uma coisa que não tem a ver com a harmonização facial, mas que você conversou comigo antes e me chamou muito a atenção. A cirurgia de rejuvenescimento vaginal. Você comentou comigo que isso interfere até em pessoas que têm incontinência urinária, ou seja, não é uma coisa absolutamente somente estética. Não. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Você pode falar um pouco sobre isso? Não é nem cirurgia, né? Você fala aplicação do laser, as técnicas de rejuvenescimento genital, que a gente fala, né? Que hoje em dia... eu falei errado, rejuvenescimento vaginal, tá errado isso. Então. Não, você falou cirurgia vaginal. Cirurgia, é verdade. Então, qual é o termo, então? Rejuvenescimento vaginal, né? Rejuvenescimento genital. Isso é uma coisa muito, muito interessante e cada vez mais usada, porque o laser e mais recentemente também a radiofrequência, eles são utilizados para aplicação, por exemplo, na vulva e na região vaginal, com o objetivo de rejuvenescer, sim, mas também com o objetivo de melhorar a lubrificação e até uma certa flacidez dessa musculatura vaginal.
Entendi. E aí, Lore, a gente tem a parte estética, claro, mas a gente tem a parte, quando existe a mulher hoje em dia, e cada vez mais as mulheres entram na menopausa mais jovens, né? Assim, mais jovens que eu digo assim, com mais atividade, querendo ter uma vida sexual ativa, o que eu acho que mudou muito em relação ao passado. E nem todas as mulheres são candidatas a fazer reposição hormonal por questões pessoais de opção, ou por questões de história de câncer da mama, e podem ter uma contraindicação formal a isso, né? Hoje isso aí entra como opção, né? Isso entra como opção e às vezes até como adjuvante. E é interessante que as mulheres hoje em dia fazem muito mais reposição hormonal do que comparando com antigamente. Né? Antigamente era assim, aí acabou minha menstruação, acabou, não tenho mais nada que fazer. Hoje é uma opção de qualidade de vida, de manter uma atividade física, de manter uma atividade intelectual, de manter uma atividade sexual. Mas vamos dizer assim, as mulheres que não querem fazer o que querem ajudar mais. A aplicação do laser ou da radiofrequência, você consegue melhora de lubrificação, que é uma coisa que é um sintoma que acontece na menopausa, né? Essa ausência de lubrificação muito inconveniente. E quando você tem incontinência urinária de esforço relacionada à perda do hormônio, hoje a gente já sabe, alguns trabalhos já mostram que o tratamento com laser pode ser superior ao resultado de uma cirurgia. Entendi. Então isso é uma coisa, é uma opção fantástica, né? Dentro do arsenal. Nossa, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa que poucas pessoas sabem ainda. Né? Mas, enfim. Renata, estamos acabando e vou aproveitar esse finalzinho de tempo que a gente ainda tem para fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a harmonização ou com esses assuntos de procedimentos relativos ao rosto que a gente está falando, mas tem uma coisa que todo mundo falou para mim. Lore, pergunta isso para a tua dermatologista, por favor, porque a gente fica entre a cruz e a espada. É a história da vitamina D. Né? Com a pandemia, também, sempre com a pandemia, né? Muita gente ficou muito tempo em casa, tá? Aí voltou-se a falar bastante de vitamina D, esse nível deu uma caída. E eu já emendo com essa pergunta que todo mundo quer que eu faça para você, que é, para sintetizar a vitamina D, a gente precisa de, né? Já sabe, 20 minutos de sol todos os dias, sem filtro solar, no horário onde o sol está com os raios UVA, UVB, ou seja, os que envelhecem a pele, os que podem causar câncer de pele. Como que a gente escapa dessa encruzilhada sem prejudicar a pele e sem prejudicar a quantidade vital de vitamina D em nosso corpo? Ótima pergunta. A vitamina D tem moda, né? Porque muita gente fala, né? Fala. Tem mais alguma pergunta, Du? Não, eu te perguntei, é só suplemento que vai resolver essa encruzilhada? De jeito nenhum. O que você quiser. De jeito nenhum. Ficou muito na moda porque no início agora da pandemia, os primeiros casos lá de internações na Itália, Lore, diagnosticaram que a maior parte dos idosos que tiveram uma evolução pior eram idosos que tinham baixa de vitamina D naquela região lá mais fria. Mas só para você ter uma noção, assim, para a gente falar uma coisa importante. Vitamina D é muito importante que a gente tenha níveis adequados, não só para densidade óssea, mas também para imunidade. E, de fato, o que transforma a vitamina D na forma ativa é a radiação ultravioleta B, que a gente tem no horário ruim, no horário de 10 às 16. Então não adianta andar cedinho, ou andar sem filtro solar às 7 horas da manhã. Não adianta, né? Ok. Só que, para nossa felicidade, essa necessidade, basta que você se exponha 15 minutinhos nesse sol do horário ruim, 3 vezes por semana. E você não precisa expor a pele inteira, você pode ter uma exposição de braços e pernas. Então, assim, esse deslocamento para uma padaria, para uma farmácia, para o almoço... Tudo isso conta. Tudo isso conta. Então, quem trabalha no centro e sai de terno para almoçar, é claro que não vai ter essa exposição. Claro. Né? Mas aí, se você tiver uma andada no fim de semana, 2 vezes, ou em algum outro momento, expondo as pernas, expondo os braços, já te deixa numa condição totalmente favorável para você ter vitamina D numa dose normal, num lugar como o Rio de Janeiro. Sim, num local ensolarado. Num local ensolarado. Fora do Brasil, você possivelmente vai ter que se render aos suplementos, que também não é nada demais. E aí, para você ter assim, o que eu faço para manter minha vitamina D? Vou ficar um tempo no frio? Ou estamos na pandemia, a gente não está saindo tanto? Basta que você faça de 1.000 a 2.000 unidades internacionais UI. 1.000 a 2.000 unidades internacionais por dia. Seria 7.000 por semana, 14.000 por semana, entendeu? E a gente não consegue isso com alimentação. Isso é sol ou suplemento? Para ter na forma ativa é só o suplemento, sim. Okay. O sol é importante, né, também. Né? Um pouquinho. Nossa. Né? Renatinha, acho que a gente tá acabando. Você quer se despedir? Quer falar alguma coisa? Quer me corrigir alguma bobagem que eu falei? Não, você não falou bobagem nenhuma. Eu adorei a oportunidade de falar. E até porque para a gente falar um pouquinho dos exageros,
falar que quando a gente fala assim a gente fala de estética, que é super importante, mas mais importante ainda, eu acho que as pessoas têm no limite da saúde, né? A saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, acho que a gente tem que... Importante, de exercício físico, socialização, e não fazer nada que coloque em risco a nossa saúde. Puxa vida, muito obrigado, Renata, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Dori, adorei. Gente, eu conversei aqui com essa craque, né, a Renata Brito. A Renata é médica dermatologista pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigado a você também, que teve interesse em nos ouvir até o final dessa conversa, super harmonizada e bacana. Até a próxima conversa, pessoal. Tchau, Renata. Tchau, Lori. Um beijo. Obrigado, outro para você. E até breve. Tchau.